Excelentíssimos desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sempre uma honra poder retornar a esta casa. Desembargador-presidente, doutor Antônio, desembargador relator, doutor Luiz Neri, desembargadora Cíntia, desembargador Luiz César, sempre uma satisfação. Quero aqui desde já agradecer pelo respeito, pela hospitalidade e pela toda a atenção com que tiveram comigo quando a gente conversou antes desse julgamento. Excelências, sempre que eu penso num advogado na tribuna, me vem a história de uma menininha lá da Indonésia, que na época das tsunamis, ela salvou muitas pessoas. Se conta essa história de que antes de acontecer o dia daquelas tsunamis que tanto assolaram a Indonésia e outra parte da Ásia, ela tinha aprendido que quando o mar recua muito, é um sinal de que haverá uma tsunami. E certo dia, então, ela está na praia junto com sua mãe e ela vê esse mar recuar. E quando ela vê o mar recuar, ela naquele momento pensa, vai haver uma tsunami. E ela começa a gritar, corram, corram! Vai haver uma tsunami. E as pessoas, na maioria dos casos, não dá muita atenção para ela e muito pelo contrário, as pessoas vão até mais para o fundo do mar para ver aquelas conchas, aqueles peixes que a gente não consegue ver normalmente. Passa um tempo, algumas pessoas seguem essa menininha, outras pessoas ficam. Vem uma tsunami e mata muitas pessoas. E aquelas pessoas que seguiram a menininha se salvaram. E muitas vezes o advogado na tribuna é essa criança. Talvez falando de uma maneira efusiva, talvez trazendo fatos aqui que pareçam até que não tem muita lógica, mas que só buscam uma coisa: evitar uma injustiça. Esse procedimento, excelências, como eu disse nos meus memoriais de maneira metafórica, ele é como uma bicicleta em que uma roda é autoria e outra roda é materialidade. Temos problemas grandes de autoria aqui, que meus colegas vão falar, mas existe um ponto fundamental da materialidade do crime de extorsão, que se caso superada o problema da autoria, deve sim ser enfrentado. Que é o quê? A denúncia traz que no dia 16 de janeiro de 2023, essa vítima ela teria então, primeiro sofrido estelionato e feito então uma TED dentro da agência bancária de R$15 mil. E que após isso, indo ao carro, teria feito então um Pix de R$15 mil forçada dentro do carro. E aqui então o delito de extorsão. E então o Ministério Público fala sobre uma progressão criminosa do início de estelionato para então o cometimento de um delito de extorsão. Esse advogado ele entra nesse processo após a sentença e quando eu me deparo com esse processo, existe uma prova documental que são os extratos bancários da vítima. E esse extrato bancário ele fala o seguinte, ele informa o seguinte, que houve primeiro um Pix e depois uma TED. E a investigação feita pelo policial civil Márcio Luiz da Silva traz a mesma narrativa. E pode-se pensar, mas Gustavo, qual que é a diferença dessa inversão? Essa inversão muda tudo, porque se há uma TED de 15 mil feita sem ameaça e um Pix posterior sendo ameaçada, o contrário é totalmente contraintuitivo. Não tem como a vítima então ter feito um Pix ameaçada e depois uma TED não ameaçada, ludibriada. E é nesse ponto que me chama a atenção de que esse caso, e não só esse detalhe, mas com as palavras da vítima trazidas em audiência, me traz que a materialidade do delito de extorsão não resta aqui comprovado. Porque essa mesma vítima, além de trazer essa informação conflitante, ela fala o seguinte, e é trazido também pela investigação, muito bem feita pelo policial civil Márcio Luiz da Silva, de que logo no início do fato, essa vítima troca de roupa. Se o Pix foi logo no início, e essa vítima trocou de roupa, de uma saia floreada para uma calça preta, essa vítima, desde o início, lá no Pix, não estava sendo ameaçada. Mais do que isso, a primeira ocorrência lavrada, registrada
pela vítima, naquele primeiro momento, quando ainda a brasa ela está queimando, ela registra uma ocorrência por estelionato. E apenas 45 dias depois muda essa versão. Ainda, da própria audiência, quando a vítima ela é escutada, o Ministério Público fala, e aqui com todo respeito, saudando o doutor que eu esqueci de saudar, a promotora fala, Dona Maria, a senhora precisa nos responder aqui de uma forma um pouco melhor, porque a história que a senhora está contando aqui é bem diferente da história que a senhora contou na delegacia. Mas a pá de cal, para demonstrar que este é um caso, sim, de uma vítima constrangida, fragilizada, talvez com raiva de ter sido enganada, é que em certo momento ela fala o seguinte: olha, eu fiz uma transferência de 15 mil e um Pix de 15 mil. Na minha conta tinham 32 mil reais. Eu não transferi esse valor porque esses 2 mil reais eram do meu filho. E aqui mais uma coisa que me assalta é conseguir entender em que momento uma vítima que está sendo extorquida, ameaçada, constrangida, tem esse direito de escolha. E ao fim e ao cabo, talvez o último ponto aqui, eu já me dirijo ao final para o meu próximo colega falar, é que a dispensa da vítima, neste caso, que é ela ir até o Banco Bradesco e de lá, segundo ela, os golpistas saírem correndo, isso de forma alguma é um indício de uma extorsão. Porque extorsão, na extorsão, o extorquidor ele não precisa enganar a vítima para se livrar dela. Ele só fala, sai do carro porque tu quer sair. A vítima quer sair do carro. Diferente do estelionato, em que tu quer ludibriar ela. Então tu precisa criar um mote para se livrar da vítima. E são esses pontos, então, que essa defesa humildemente pede para que a corte analise e ou não reconheça a autoria, ou, caso reconhecida, afaste o delito de extorsão pelo qual os apelantes foram condenados.